Você já se perguntou por que algumas igrejas crescem de forma extraordinária, enquanto outras igrejas, mesmo tendo todos os recursos necessários, elas permanecem estagnadas? Por que será que alguns cristãos eles vivem a sua fé de uma forma tão dinâmica, enquanto outros vivem lutando para tentar deixar essa chama acesa dentro do coração deles? E a resposta a essas perguntas está na compreensão de quem realmente é o protagonista da missão da igreja. E nesse vídeo de hoje você vai descobrir como o Espírito Santo, ele não é apenas um apoio para a nossa missão, mas ele é o próprio motor que impulsiona toda a obra evangelística na Terra. E você vai entender também por que o Pentecoste ele é tão atual e como ele pode mudar completamente a nossa perspectiva sobre missões e sobre o crescimento da igreja. Olá, eu sou Renato Neves, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Bíblia Talk. Eu quero falar para você que ainda não é inscrito nesse canal. Eu tô vendo você assistindo o nosso vídeo e não sendo inscrito ainda. 90% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritas nesse canal. E você não faz ideia do quanto isso ajudaria a gente. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreve no nosso canal, já deixa um like nesse vídeo, comenta aqui embaixo a cidade onde você está e a igreja que você pertence. Isso ajuda demais a espalhar essa mensagem para todo lugar. Gente, durante todos esses meus anos, esses 41 anos de vida, visitando igrejas, participando de obras missionárias, participando de diferentes departamentos dentro da igreja, eu percebi uma coisa que me intriga muito. Por que será que existem comunidades cristãs que experimentam um crescimento genuíno, onde os crentes eles têm uma paixão missionária que é contagiante, enquanto outras igrejas, mesmo tendo programas excelentes, super bem estruturados, tendo recursos, dinheiro para fazer toda aquela obra, para impulsionar advertisement nas mídias sociais, mesmo assim parece que essas igrejas estão lutando com uma espécie de inércia espiritual. Eu já tive o privilégio de visitar igrejas na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, aqui no Canadá, diversas regiões no Brasil, e essa pergunta me segue em todos esses lugares. Por que algumas igrejas são tão ativas e tão operantes, tão vibrantes na fé, enquanto outras igrejas parecem que estão ali estagnadas? Como nós vimos na lição anterior, Deus ele sempre teve um plano missionário desde o início lá de Israel. Ele chamou o povo de Israel para ser luz para as nações. Mas hoje, na lição de hoje, nós vamos descobrir algo ainda mais extraordinário, que é como o Espírito Santo nos capacita para realizar essa missão divina. E a resposta para essa diferença entre todas essas igrejas, esses cenários que eu te falei, está no entendimento correto sobre quem realmente conduz a missão da igreja. Muitas vezes nós pensamos que nós somos os protagonistas, que nós dependemos apenas do nosso planejamento, do nosso dinheiro, da nossa estratégia, do nosso recurso humano. Mas a Bíblia nos ensina algo extraordinário. A missão ela é do Espírito Santo e nós somos apenas os instrumentos, privilegiados instrumentos que Deus usa para fazer essa obra. E hoje nós vamos mergulhar na lição de número 5, explorando a ação poderosa do Espírito Santo na missão. E essa lição de hoje ela está completamente baseada na promessa que está registrada lá em Joel, no capítulo 2, no versículo 28, que diz assim: Depois disso derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. E ainda tem mais, olha só o que está escrito lá em Isaías 59, no versículo 21. Diz assim: Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus na sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes dele, desde agora para sempre, diz o Senhor. Então vamos ao nosso primeiro ponto da lição de hoje. Quando nós olhamos para o livro de Atos, uma coisa fica cristalina para mim e para você. A missão cristã, ela não começou com uma estratégia humana, uma estratégia inventada pelos homens, mas com uma intervenção de Deus. O poder do Espírito Santo é o que nos capacita para fazer toda a obra missionária. Então a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos, sobre aquelas pessoas que estavam lá no dia de Pentecoste, foi como um som de um vento impetuoso. Lucas vai dizer que apareceram línguas divididas, repartidas como fogo que pousaram sobre cada um daqueles homens e mulheres que estavam ali naquele lugar. E houve um sinal revelador naquele momento, porque todas aquelas pessoas, elas foram cheias do Espírito Santo e elas começaram a falar em outros idiomas. Elas simplesmente não começaram a falar em línguas que ninguém conhecia, em línguas espirituais, né, como dizem as línguas dos anjos, mas eles começaram a falar em outros idiomas.
Eram línguas, eram coisas que as outras pessoas de outras cidades que estavam ali, de outros países que estavam ali, naquela festa em Jerusalém, eles conseguiam entender o que aquelas pessoas estavam falando no seu próprio idioma materno. Agora escuta isso, este evento ele não foi apenas uma coisa, um fenômeno sobrenatural impressionante que aconteceu ali. Aquilo foi o cumprimento da promessa que Jesus tinha feito. Jesus disse: "Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e em Samaria e até os confins da terra", conforme está escrito lá em Atos capítulo 1, no versículo 8. Então o Espírito Santo ele nos reveste de poder. Poder para quê? Poder para sermos usados em missões. E sabe qual que é a palavra grega que Jesus usou aqui? Jesus usou a palavra dynamis, que significa dinamite na nossa língua de hoje. Isso significa que ele nos outorgou um poder dinâmico que capacita você para ser uma pessoa ousada, uma pessoa de ímpeto forte para realizar coisas extraordinárias. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz conosco quando nós recebemos a unção especial dele para missões. Ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo. É ele que faz com que o ser humano reconheça a obra de Cristo na cruz do Calvário e como seu único e suficiente Salvador. E é ele que nos dá o poder para realizar as missões. E eu já vi essa ação do Espírito Santo agindo várias vezes na minha vida. Eu posso te dar o relato de uma pessoa que não falava espanhol aqui no Canadá. E no meio de um culto de mulheres, ela levantou e começou a falar em uma língua que ela não conhecia. Ela começou a falar espanhol. E naquele momento tinha uma mulher que falava espanhol e não falava inglês muito bem. E Deus falou com aquela pessoa através da ação do Espírito Santo na vida daquela pessoa que estava cheia do poder do Espírito Santo. Ela foi capaz de falar num idioma que ela nunca estudou, que ela nunca aprendeu, através do Espírito Santo de Deus. Eu também tenho um testemunho pessoal da minha vida que aconteceu comigo nesse sentido, falando de línguas. E um dia eu espero poder compartilhar com você. Me lembro também de ter passado por situações impossíveis aos olhos dos homens. Faltava recursos, resistência cultural, oposição da religião. Mas quando a igreja ela se rendeu genuinamente ao mover do Espírito Santo, as portas se abriram de forma sobrenatural. Então o Espírito Santo ele não apenas nos dá coragem para falar, ele também prepara o coração daquelas pessoas que precisam ouvir. No dia de Pentecostes, você pode também lembrar do sermão de Pedro. O que aconteceu ali? A Bíblia nos diz que 3.000 pessoas se converteram em um só dia com uma pregação. E isso não foi o resultado técnico da oratória de Pedro ou de uma programação de marketing que foi feito. Foi o resultado do Espírito Santo operando no coração do pregador que estava dizendo as palavras através do Espírito Santo de Deus e do trabalho do Espírito Santo no coração daquelas pessoas que estavam ouvindo. Então agora nós vamos ao segundo ponto da nossa lição, que é ainda mais profundo do que o primeiro. Nós vamos ver que ao receber o Espírito Santo, o crente ele tem a oportunidade de adentrar numa esfera completamente diferente, numa esfera espiritual, e ser revestido do poder através do batismo com o Espírito Santo, conforme Jesus nos ensinou lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 11. E desse mesmo modo, o Espírito Santo ele nos concede dons espirituais. E esses dons espirituais, eles servem para que eu e você, nós possamos edificar o corpo de Cristo, conforme Paulo explicou lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7. Mas uma coisa que eu preciso dizer para você, qualquer crente, seja batizado ou não com o Espírito Santo, tendo dons especiais ou não do Espírito Santo, todos nós devemos fazer a obra de Deus. Todos nós fomos chamados para sermos missionários, conforme eu disse na nossa primeira lição. Mas também nós precisamos entender que tanto o batismo com o Espírito Santo quanto os dons espirituais, eles servem como catalisadores, como estimuladores, propulsores para essa obra missionária através da manifestação extraordinária da ação do Espírito Santo na igreja. Então nós precisamos entender que a ação do Espírito Santo e os dons espirituais, eles não são troféus para que você fique mostrando por aí que você é a última bolachinha do pacote, que você é mais especial, que você é um super crente. Na verdade, é a ação do Espírito Santo e os dons espirituais são ferramentas missionárias que estão à disposição de qualquer crente. Então, quando alguém é curado através do dom de cura, isso não significa um fim em si mesmo. Na verdade, essa cura, isso que aconteceu, é um testemunho poderoso do poder de Deus. E esse testemunho abre portas, abre corações. Para quê, Renato? Para que o Evangelho de Cristo possa entrar. Isso não é para mostrar o quanto você é mais especial do que as outras pessoas. Na verdade, isso é para quebrar barreiras e para demonstrar que Deus ele conhece as pessoas individualmente.
Então é como se os dons do Espírito Santo fossem holofotes divinos que iluminam a glória de Cristo em situações específicas. E esses dons, essas revelações, elas confirmam a mensagem que nós estamos pregando, que elas não são meramente palavras humanas, mas ela é o próprio Deus operando o seu poder através de nós. E aqui está um ponto crucial que muitas vezes é mal entendido. Os dons espirituais, eles não são dados para criar uma nova classe especial de supercrentes. Paulo é muito claro em 1 Coríntios, no capítulo 12, quando ele diz que a cada um é dada a manifestação do Espírito Santo para quê? Para que eles sejam úteis. Então você recebe o Espírito Santo de Deus para que você seja útil, para que você seja uma testemunha. E chegamos assim ao terceiro ponto dessa lição, que traz uma perspectiva histórica fundamental que nós precisamos entender. O pentecostalismo ele é um movimento histórico do final do século XIX e início do século XX. E esse movimento ele buscou unir o batismo com o Espírito Santo com a obra missionária. Então a história da igreja na Idade Média ela foi marcada pelo um obscurantismo religioso que tornou a igreja romanizada, o que trouxe uma dominância do governo e trouxe também, junto com isso, a apostasia da fé. Então, nesse período, gerou um sentimento de que a igreja precisava ser reformada. Muitos homens de Deus eles foram silenciados, eles foram perseguidos, eles foram mortos até que acontece o advento da reforma protestante. Então, quando nós estudamos sobre a história do movimento pentecostal, nós percebemos que não foi apenas um movimento de reavivamento dos dons espirituais. Na verdade, isso foi um reavivamento missionário. Porque o esfriamento do espírito missionário na história da igreja acontece exatamente quando a igreja ela perde a sua dependência do Espírito Santo. E aí o que acontece? Ela passa a confiar muito mais na estrutura humana que ela tinha e no poder político que ela tinha. Então, durante séculos, missões se tornou sinônimo de expansão imperial e de imposições culturais. Mas esse movimento pentecostal trouxe de volta a compreensão apostólica. Qual que é essa compreensão? Missões não é um projeto humano abençoado por Deus. Na verdade, é um projeto divino executado através de pessoas que são redirecionadas, que são alimentadas pelo Espírito Santo. Então, o movimento pentecostal nos mostra que quando uma igreja ela retorna à sua dependência genuína do Espírito Santo, o que acontece? A paixão missionária ela se reacende naturalmente, é um processo natural. É só você olhar para as denominações pentecostais e carismáticas, elas estão entre as igrejas que mais crescem no mundo inteiro. Então, quando a igreja reconhece que o Espírito Santo é o protagonista da missão, várias coisas mudam drasticamente. O que muda? Primeiro, ela deixa de depender dos seus recursos, da sua abundância financeira, e ela passa a reconhecer e depender do poder espiritual de Deus. Segundo, nós não ficamos limitados pelas nossas capacidades naturais. O Espírito Santo ele pode usar qualquer pessoa que esteja disposta. O pentecostalismo nos ensina que o batismo com o Espírito Santo não é um luxo espiritual para alguns cristãos especiais, mas na verdade é um equipamento básico para todo crente. E esse equipamento básico é o que nos torna mais efetivo na nossa missão missionária. Como nós vimos na lição anterior sobre a vocação missionária de Israel, Deus ele sempre teve um plano missionário. E o que o Pentecoste trouxe foi essa capacitação espiritual para que nós possamos executar esse plano de Deus. E essa capacitação ela não parou lá no primeiro século, mas ela está disponível para mim e para você no dia de hoje. Então a grande lição do movimento pentecostal é esta: quando nós voltamos a depender completamente, totalmente do Espírito Santo, a missão deixa de ser um fardo e ela se torna uma aventura sobrenatural. Ela deixa de ser algo que nós fazemos para Deus e se torna algo que Deus faz através de nós. E se essa lição de hoje despertou em você uma fome maior pelo movimento do Espírito Santo na sua vida e no seu ministério, eu quero indicar para você a playlist que está aparecendo aqui em cima, onde nós fazemos um curso inteiro sobre o Espírito Santo. E eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre o que o Espírito Santo é capaz de fazer nas nossas vidas. E se esse vídeo falou com você no dia de hoje, eu gostaria de pedir para que você possa compartilhar ele com outra pessoa que também precisa ouvir isso. E já me ajuda aí, por favor, meu irmão, deixando o seu like, se inscrevendo nesse canal para que a gente possa espalhar essa mensagem para muita gente que precisa ouvir. Então que Deus em Cristo te abençoe e nós nos vemos no próximo vídeo aqui no seu canal Bíblia Talk.